Oi, oi! Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. Você que não me conhece ainda, meu nome é Elissandra da Mata, sou fundadora do Instituto RH na Prática, que é uma escola de capacitação para profissionais de recursos humanos nas melhores práticas da nossa área, e também sou fundadora da RHP Consultoria, que atende aí empresas a nível nacional. Bom, seja muito bem-vindo e bem-vinda, você que é novo e nova por aqui, a esse time, a essa tribo de profissionais comprometidos aqui com a sua valorização em prol de um único objetivo, que é trazer visibilidade para nossa área através dos seus resultados individuais. Hoje nós vamos falar sobre como ser um profissional de RH mais valorizado no mercado. Quais são as vantagens, digamos assim, o que significa ser um profissional de RH valorizado? Significa ser um profissional respeitado. Significa que os outros vão olhar para você e respeitar a sua especialidade. Então, é olhar para a Elis, é olhar para Alexandra e falar o seguinte: eu respeito e entendo e reconheço a Alexandra como uma especialista em RH. Ela está me dizendo algo relacionado a RH, eu não vou discutir, eu não vou impor, eu não vou passar por cima dela, porque eu respeito a especialidade dela. Isso é ser um profissional valorizado. É o outro ver em você um conhecimento que ele não tem e respeitar esse conhecimento como algo importante e, de fato, algo complementar ao que ele faz. Então, nesse sentido, é isso que eu desejo para você e é isso que significa ser um profissional valorizado. Além disso, um profissional valorizado é aquele que tem o seu trabalho visto como essencial. Sabe aquele trabalho que os líderes, os colaboradores, enfim, as lideranças, as pessoas que estão à frente dessa empresa, diretoria, presidência, elas olham para um determinado cargo, para um determinado trabalho e pensam: isso é essencial para a empresa não consegue ter resultado, ela não consegue seguir sem esse cargo, sem essa pessoa, sem essas atividades serem executadas. Isso é essencial, faz parte do DNA do que a gente quer fazer. Então, esse essencial, ele é super importante, significa que a empresa de fato está entendendo o que é um RH estratégico, significa que tem um profissional ali por trás mostrando isso. E então, esse profissional com certeza vai ser valorizado. Então, o profissional valorizado também é visto como indispensável. Não tem como eu, de repente, excluir o departamento de RH. É indispensável ter esse profissional que gera resultado. Então, também, para mim, não faz sentido, como empresa que tem um profissional valorizado, substituir esse profissional que, se ele está sendo valorizado, significa que ele está gerando resultado, por um outro profissional de recursos humanos que não gera resultado. Então, eu também começo a olhar para esse profissional como indispensável para a minha operação, para o meu resultado. Perfeito? Maravilha. E aí, a gente tem também uma vantagem de o profissional de RH ser um profissional evolutivo. Como é gostoso ser valorizado, né? Significa que o que a gente está fazendo está gerando impacto e está revertendo para a gente de alguma forma através de visibilidade. Se isso está acontecendo, significa o seguinte: significa que eu vou me motivar, me automotivar naturalmente a sempre querer entregar resultado. Porque se eu estou vendo que entregando o resultado eu ganho esse valor, eu de fato sou esse profissional com esse valor, então eu vou me esforçar cada vez mais para gerar resultado. Eu não vou conseguir mais me acomodar. Eu não vou conseguir mais voltar para o status quo de não vou fazer o mínimo. Não dá. Porque isso é viciante, esse movimento de fazer, ver o fruto do que você fez e colher os resultados do que você fez. Então, nesse sentido, eu quero te dizer que o profissional que é valorizado, naturalmente, ele é estimulado a estar evoluindo. É um profissional que está sempre atrás de novos conhecimentos, de novas formas de se fazer, de novas ideias, de melhoria contínua para aquela área. Perfeito? Maravilha. Então, para finalizar essa parte, essa introdução, eu quero reforçar. Da onde vem a palavra valorizado? Se a gente for parar para pensar, o valorizado vem de ter valor, concorda?
E o que que tem valor para a empresa? O que que a empresa enxerga como algo valoroso para ela? Ela vai enxergar valor naquilo que de fato está gerando impacto para o que ela deseja. Então, ou está resolvendo problemas reais que ela tem, ou está fazendo ela chegar mais perto de uma meta que ela tem. Isso é visto como valor para a empresa. Perfeito? Então, nesse racional, só é valorizado o profissional que gera valor para a empresa, que gera resultado, que aquilo que está fazendo gera fruto direto para ela. Então, a gente tem que aprender como utilizar o nosso trabalho em prol dos colaboradores, da empresa e, consequentemente, em prol da nossa carreira. Como fazer isso retornar para a gente. Combinado? Maravilha. Voltando, quais são as consequências, então, de você ser um profissional desvalorizado, ou pelo menos estar em um movimento ali, talvez 0 a 0, né? Não é nem desvalorizado, mas também não é valorizado. Então, qual é a consequência de você não ser valorizado? Bom, primeiro a estagnação. Porque se eu não sou valorizado, naturalmente eu vou tender a pensar: para que que eu preciso me esforçar? Para quê? Se quando eu me esforço, não tá acontecendo nada, não tô sendo valorizado. E isso gera uma sensação de, poxa, eu vou parar de fazer. Eu vou parar de trazer ideias, eu vou parar de tentar me capacitar, me movimentar, porque não tá fazendo diferença. E aí o que que faz? Faz eu ficar parado, fazendo as mesmas coisas que eu já estava fazendo. Além disso, me causa falta de segurança, porque se eu não estou sendo valorizado, a minha autoestima lá baixa, eu tenho pouquíssima segurança para executar projetos novos. Então, se alguém vira para mim e fala, vamos fazer um plano de cargos e salários, implanta para mim, eu tremo nas bases. Porque se eu nunca fui valorizado antes, nunca fui estimulado antes, nem recompensado antes, e me jogam ali um desafio, ou naturalmente um desafio surge, eu não tenho confiança e segurança para executar as coisas. Além disso, medo gera medo, né? Por quê? Porque eu fico sempre com medo de ser demitido, medo de não servir mais para aquela função, medo de o outro de ser substituído, medo ah, de ser visto como desnecessário, medo de assumir um projeto que eu não dou conta de entregar. E além disso, gera passividade. Eu fico esperando as oportunidades surgirem na minha vida. Eu não me movimento de uma forma ativa. E por quê? Porque se eu tô desvalorizada, eu tô com uma baixa autoestima, eu tô na estagnação, eu tô no conforto da minha zona. Então, nesse sentido, eu passo a ser passivo também. O que vier, tudo bem, mas o que não vier, já tô acostumado. Eu passo a ver as coisas com negatividade. Perfeito? Quais são então os erros que te impedem de ser um RH valorizado? E eu quero que vocês vão me contando qual ou quais desses erros você entende e avaliou que está cometendo. Então, quais são os erros que estão nos afastando da valorização? Bom, primeiro, ser um profissional replicador. O que que significa ser um profissional replicador? Já vou dar alguns exemplos aqui para você. Primeira característica de ser um profissional replicador: tende a replicar aquilo que aprendeu com outras pessoas ou em algum outro lugar, sem análise. Então, vou dar um exemplo. Você é uma pessoa que saiu ali da faculdade, começou a trabalhar, alguém começou a te ensinar, né? Um chefe, alguém que você tinha ali no seu dia a dia, né? Perto de você, que tinha um conhecimento que você não tinha. Obrigada. E aí, essa pessoa foi te ensinando como fazer uma entrevista, foi te ensinando como fazer uma determinada coisa e você foi aprendendo. Beleza, aprendeu daquele jeito, continua fazendo daquele jeito o resto da vida.
Quem aqui aprendeu um jeito aí, por exemplo, de entrevistar pessoas, um roteiro de entrevista com alguém em algum determinado momento, em alguma empresa que trabalhou e repete isso basicamente com pouquíssimas mudanças até hoje? Eu tô dizendo isso porque eu já fui essa profissional, que fiquei anos da minha carreira fazendo coisas iguais que eu tinha aprendido em alguns lugares sem analisar. O que seria esse análise, tá? Seria eu fazer uma autoanálise, olhar para o que eu tô fazendo e pensar: peraí, isso que o outro me ensinou, primeiro, de onde veio? É alguma metodologia existente? É alguma coisa que realmente existe de teoria? Ou não? Essa pessoa que inventou, ela aprendeu desse jeito com outra pessoa e foi repassando? Tem alguma lógica por trás disso que eu tô fazendo hoje? O porquê que eu tô fazendo o que eu tô fazendo hoje? Qual é o objetivo? É realmente isso está pautado em algum conhecimento específico? Então eu preciso atualizar isso, chegou a hora de eu fazer isso diferente? Eu tô me atualizando nisso de alguma forma? Então, sem análise, eu só replico. O replicar, ele é o piloto automático. A gente entra no estado de piloto automático de fazer as coisas sem perceber que aquelas coisas que a gente está fazendo não faz sentido mais. Ou nunca fez. Mas nós não somos mais profissionais iniciantes, mesmo que você esteja começando. O iniciante está aqui na cabeça, ó. Você já tem que ser um profissional que enxerga maturidade e profissionalismo do que você faz desde o início. O que é outra característica do profissional replicador? É aquele que replica o que um outro colega está fazendo dentro de outra empresa. Vou dar um exemplo. Tô ali no LinkedIn, né, olhando, e aí aparece um colega de RH meu, postando ali sobre uma ação de endomarketing que ele fez, de, sei lá, para estimular comunicação na empresa, e botou uns post-it, uns negócios coloridos para a pessoa colocar no computador, enfim, fez uma ação. E aí você olha para aquilo e, nossa, que legal! Eu quero fazer isso aqui também. Por quê? Porque parece interessante. O que eu penso? Os colaboradores vão gostar. Mas gostar não é indicador do nosso trabalho. A gente não existe dentro da empresa para as pessoas gostarem do que a gente faz. O gostar do que a gente faz é consequência da gente estar fazendo algo que de fato está impactando a vida deles. E não o contrário, fazer algo que eles gostam, que acham legal, mas que não impacta em nada no que eles precisam. Isso é perder tempo. Então, por exemplo, se eu simplesmente replico sem analisar, e que tipo de análises? Isso é uma prioridade dentro dessa empresa que eu estou hoje? Existe problema de comunicação aqui? O objetivo fim dessa ação de endomarketing qual é? Esse objetivo fim existe aqui dentro? Faz sentido para cá? Existe algum problema real relacionado a isso que eu vou estar trabalhando? Que vai fazer sentido? Não, não existe. Então não tem por que eu implantar essa ação de endomarketing aqui dentro desse ambiente organizacional. Fez sentido para aquele ambiente. Para esse, talvez o que faça sentido seja outra coisa. Outro exemplo, outra característica de um profissional replicador é replicar, por exemplo, o que pesquisa no Google ou que vê aí, né, algum material sem contexto. Então pensa, eu quero a boa intenção sem metodologia, ela é um grande problema. Você ser bem intencionado, de tipo, eu quero implantar novos projetos, é ótimo. Mas você tem que estar respaldado de método, senão você vai acabar tropeçando feio. Exemplo, nossa, eu quero, Elisa, implantar avaliação de desempenho. É uma boa iniciativa. Mas aí o que você faz? Vai lá no Google. Modelo de avaliação de desempenho. Ou então vai lá no grupo de WhatsApp com outros profissionais de RH. Gente, alguém tem um modelo de avaliação de desempenho para me mandar? Aí o que você faz? Você pega um formulário pronto. Olha para aquele formulário e não faz ideia se aquele formulário, de onde ele veio, que metodologia que foi utilizada para criar aqueles critérios, se aqueles critérios fazem sentido ou não, como é que você vai tabular aquilo, como é que você vai utilizar as respostas daquilo depois para criar um plano de ação, onde que você vai utilizar essas informações, por exemplo, lá do seu plano de cargo e salário, você não sabe nada disso, você só quer pegar uma coisa pronta e aplicar. Porque a sua boa intenção de aplicar existe, mas não existe conhecimento para que você faça aquilo. E aí não vai funcionar.
Não vai funcionar, porque você não sabe, por exemplo, que a avaliação de desempenho tem que ter um formulário diferente para cada cargo, porque cada cargo tem competências técnicas e comportamentais diferentes, porque de fato são cargos diferentes que possuem atribuições diferentes. Você não sabe que não dá para eu pegar algo pronto, porque cada cargo eu vou ter que mapear as competências específicas dele. Então, que por mais que exista uma lógica por trás de todos os formulários, os critérios em si que estão sendo avaliados vão ser diferentes para cada um. Você não sabe nada disso. Você pega uma coisa pronta e replica. É Ctrl C, Ctrl V. E o Ctrl C, Ctrl V não funciona. Não quando a gente está falando de RH estratégico. E é aí que eu vejo um monte de RHs virando para mim falando assim, Elis, mas eu tenho tanta coisa implantada no meu RH. Sabe, eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu faço projetos, eu tenho iniciativa, eu trago ações de endomarketing, mas a empresa não vê, eu não ganho um aumento tem tanto tempo. Mas porque essas ações que você está fazendo não estão gerando valor para a empresa, que é o quê? Resultados diretos ao que a empresa precisa. Você está só fazendo, movimentando ali. As pessoas estão gostando, estão achando legal, mas não está causando nenhum impacto para os objetivos da empresa. Resultado é isso, é impactar na resolução de problemas reais da empresa ou em ajudar a empresa a atingir objetivos e metas específicas que ela tem. Se não, não. E a Cida tá falando que sem experiência nada flui, mas eu vou ter que discordar respeitosamente de você, Cida. Porque eu tenho centenas de alunos sem experiência que implantam tudo isso, já implantaram, inclusive, porque enfim, o Instituto já existe há 5 anos, então já implantaram e que conseguiram recolocações, promoções e tudo isso. Então não é a experiência, porque eu também tenho alunos que entraram, que me conheceram e não me conheceram, né? Conheceram a metodologia com 20 anos de experiência e que estavam estagnados. 20 anos de experiência e estavam estagnados. E só depois de colocar essa metodologia em prática é que eles deslancharam com 20 anos de experiência. Então, se a experiência fosse proporcional à valorização, esses profissionais que chegam até o Instituto com 20 anos de experiência, eles deveriam já estar se sentindo, já sei de tudo, já sou valorizado, mas não é a realidade. A quantidade de profissionais com experiência que chegam frustrados é muito grande, porque fazem exatamente isso. Existe profissional replicador de todos os níveis. Qual que é a outra característica do profissional replicador? Replicam o que já estava sendo feito pela empresa anteriormente. Então você entra numa empresa, tá? Você entra. Entrei na empresa. E já existia ali, por exemplo, um plano de cargos e salários que tinha sido implantado anteriormente por outra pessoa em outro momento. E aí, aquele movimento de alguém te ensina, né? Ó, aqui tem plano de cargos e salários, o que você precisa fazer é XYZ, e você simplesmente olha para aquilo que a empresa está fazendo, abaixa a cabeça, fala ok, e dá continuidade naquilo que a empresa já estava fazendo. Só que você é o profissional especialista, você tem que ter o conhecimento de olhar para o que a empresa está fazendo e ter a oportunidade de dizer se aquilo que ela está fazendo realmente é o que tem de mais atual, realmente está funcionando, realmente não precisa de alguma atualização. Se você não tem o conhecimento, você vai simplesmente continuar seguindo o que a empresa estava fazendo. Agora, se você tem o conhecimento, você vai entrar e vai analisar aquilo que a empresa estava fazendo e vai poder trazer melhorias. Por quê? Porque, de fato, o profissional replicador, ele não tem o conhecimento, de método, não tem o conhecimento de metodologia, o conhecimento técnico. Então, o que que acontece? Ele não sabe nem avaliar se aquele plano de cargos e salários foi feito das etapas corretas, se é a metodologia mais atual, se a pesquisa salarial foi feita, atualizada dentro de um tempo hábil. Perfeito? Então, eu só estou dando exemplos aqui. Mas o que é a característica principal do profissional replicador? É a falta do conhecimento técnico de método que respalda, que dá base para que eu de fato saiba fazer e não Ctrl C, Ctrl V. Tá? Perfeito. Vamos lá. Outro erro que está te afastando de ser um profissional mais valorizado é ser passivo. É ser passivo na construção de oportunidades da sua carreira.
Então, o que eu vejo muito, tá? São pessoas que não têm a atitude. E a atitude, ele é o princípio fundamental do profissional valorizado. A atitude, primeiro, de se preparar, de estar preparado para, se cair uma oportunidade no seu colo, você saber fazer. Então, eu quero te fazer uma pergunta real. Se hoje, uma empresa chegasse em você e falasse assim: ó, eu quero te dar a oportunidade de você entrar aqui dentro da minha empresa e implantar o RH do zero, você saberia fazer? Você tremeria nas bases? Ou você tá super confiante? Não, Elisa, eu sei. Então, olha só, o que que tá acontecendo aqui? Você não tá preparado. E a gente às vezes acha que a preparação ela tem que vir depois. Ah, primeiro eu vou conseguir primeiro, Elisa, eu vou esperar uma empresa chegar em mim e pedir isso para depois eu me preparar. Não faz sentido. Porque sem a preparação, a gente nunca vai conseguir, primeiro, atrair uma oportunidade como essa, segundo, criar uma oportunidade como essa, e terceiro, aproveitar uma oportunidade como essa. Então, a atitude, ela tem que ser, primeiro, de você se preparar, estar preparado. E segundo, é a atitude de criar as suas próprias oportunidades. Então, a gente fica esperando a empresa chegar na gente e milagrosamente um dia virar e falar: olha, fulano, eu estava pensando, estava refletindo, estava estudando sobre RH e percebi que a gente precisa fazer mais coisas relacionadas a isso e eu quero te passar essa bola. A chance disso acontecer é pequena e eu vou te dizer por quê, porque o dono e a dona ou a dona da empresa, eles estão muito sufocados e imersos em outras prioridades. E eles normalmente não são especialistas em RH. Então, na verdade, eles nem sabem o que eles estão perdendo. A visão de RH deles é muito limitada. Se alguém fala para eles assim: "Ah, você tem RH?", se eles têm ali alguém fazendo folha de pagamento, eles falam que sim. A maioria das empresas, eles não têm consciência do que envolve um RH e de quais são os benefícios dos projetos de RH para eles e de quais são as consequências para eles de não estar fazendo aquilo. Então, o que que acontece? Acontece que a gente fica esperando a empresa botar uma oportunidade no nosso colo, quando na verdade nós é que somos os especialistas em RH. Então nós é que temos que levar essa informação para as empresas. Empresa, você sabia que o RH é composto por XYZ? E aqui a gente não tem tais e tais coisas? Você sabia o que que a gente está perdendo com isso? Ó, tal e tal coisa, tal e tal coisa. Você sabe como é que estão os nossos índices atualmente? Ó, vou te mostrar. Nossa taxa de rotatividade é essa, nossa taxa de absenteísmo é essa, nosso índice de retenção de colaboradores é esse, nosso índice de adequação de colaborador aos cargos são esses. E isso não tá bom, empresa. Significa que a gente tá perdendo uma oportunidade. Deixa eu te mostrar os benefícios da gente ter essas outras coisas aqui dentro. Esse benefício. Foca, inclusive, no planejamento estratégico da empresa. Isso vai ajudar a empresa a atingir tal e tal meta, aquela meta de faturamento que a gente tem, aquela meta XYZ que a gente tem. Vai ajudar a resolver tais e tais problemas. E ó, fica tranquilo que eu vou implantar tudo isso. É levar essa informação para a empresa e criar a sua própria oportunidade. A gente fica esperando a empresa enxergar as coisas, quando na verdade nós é que somos especialistas que temos que mostrar as coisas que a gente quer que elas enxerguem. Perfeito? Então, antes da gente exigir que o mercado nos valorize, nós primeiramente temos que nos valorizar. Nos colocar nesse papel de, peraí, o que eu faço é importante, o que o RH faz é super relevante, eu sei que a empresa está perdendo de não ter um RH. Eu sei o quanto a empresa está perdendo, então se eu sei, é a minha responsabilidade fazer alguma coisa com relação a isso, porque eu valorizo o RH. Eu sei o impacto que a gente gera. E eu me recuso a ficar aqui só olhando as coisas acontecerem, sem pelo menos tentar mostrar a oportunidade que a empresa está perdendo. Márcia, mas não é necessário gastar.
Não é necessário gastar. E se tudo envolve dinheiro, é aí que entra. Nós falamos sempre a língua errada com a empresa. Quando a gente vai mostrar os benefícios do RH, por que que a gente não envolve dinheiro no meio da nossa fala? Por que que a gente não fala para a empresa que eles vão ganhar mais dinheiro com o que a gente for implantar? Se tudo envolve dinheiro, a gente tem que falar de dinheiro com eles. Mas a gente chega lá e fala: os colaboradores vão ser mais felizes. Ou a gente precisa disso, isso é legal, isso é importante, as pessoas vão gostar. Isso não é a língua da empresa. E eles não vão necessariamente precisar gastar. Você é a pessoa que vai implantar. Primeiramente, você vai implantar, gerar muito resultado, para depois você chegar com uma proposta, por exemplo, de uma promoção ou de um aumento de salário. De início, sem você ter implantado nada, de fato a empresa ela nem vai estar enxergando as mudanças que ela vai ter. Mas depois que você implantar pelo menos as primeiras etapas, você consegue chegar com números para ela. Com números. Olha, fulano, nossa taxa de rotatividade era essa, e sabe qual que era, quanto que a gente gastava antes com rotatividade? Qual que é o custo da nossa rotatividade? Porque às vezes a gente fala em índice de rotatividade, mas a gente não calcula o custo para mostrar para a empresa. Empresa, sabe quanto você gasta quando tem uma rotatividade? É X mil reais que você gasta com uma rotatividade. Nosso índice de rotatividade hoje está X. Significa que 1 vezes X, você está gastando hoje com rotatividade centenas de milhares de reais. Depois que você implanta as coisas, você volta e mostra: olha aqui, empresa, nossa rotatividade baixou para tanto, significa que você teve uma economia de X centenas de milhares de reais. É metrificar. A gente não metrifica o que a gente faz, então a gente acaba não conseguindo mostrar para a empresa o que a gente está fazendo e os resultados do que a gente está fazendo. Então é começar primeiro eu a me valorizar como RH, eu a entender a estratégia que existe o RH. Se nem eu sei fazer o RH estratégico, como é que eu quero que a empresa me valorize como profissional de RH estratégico? Se eu não sei fazer estratégia, se eu não sou estratégico a esse ponto, perfeito? Então, às vezes, o que eu percebo, eu tenho até um exemplo, tá? Dois exemplos, para falar a verdade: a Rosana e a Patrícia, que eu tô lembrando delas de cabeça aqui agora, que são minhas alunas. A Rosana, ela conta, eu fiz uma live com ela, onde ela me contou que ela tentou com a empresa 9 vezes. 9 vezes ela tentou mostrar, empresa, vamos ter um RH, porque ela era da área de contabilidade ou financeiro, alguma coisa nesse sentido, mas ela tinha formação em RH e ela queria mostrar para a empresa a importância do RH para eles criarem esse departamento lá dentro. Ela tentou 9 vezes e ela levou 9 nãos. Só que ela tentou falar com a empresa da forma errada, ela levava a informação da forma errada. E aí o que, que aconteceu? Depois que ela conheceu a metodologia da gestão por competências e também o método de apresentação da gestão por competências para a empresa, ela decidiu tentar uma 10ª vez. E adivinha só? Na 10ª vez ela levou um sim, porque ela começou a comunicar o que a empresa queria escutar. Antes a empresa não estava entendendo o que, que ela estava querendo dizer, não tinha enxergado o que ela estava vendo. Porque uma coisa é, a gente está vendo uma coisa e a gente não consegue passar para o outro de uma forma que o outro veja a mesma coisa. Ele começa a ver uma coisa diferente. Porque tem forma da gente se comunicar com a empresa. E daí a empresa implantou o departamento de RH, tirou ela do financeiro, botou ela no RH para ela poder implantar, porque eles começaram a enxergar o que ela estava vendo. A mesma coisa a Patrícia, ela também tentou não sei quantas vezes, eu sei que foi mais de 6, porque ela era do comercial. E a empresa, não, 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 a gente não precisa disso agora, não, isso aí não é, vai gastar muito tempo, não, não vai adiantar. E aí, quando ela levou da forma certa, a empresa viu o que ela via. Finalmente, ela tirou o óculos, né, a venda e enxergou. Putz, se é isso aí que você tá me dizendo, então eu quero. E de novo, se não for nessa empresa, se a Patrícia e a Rosane tivessem recebido o 10º não, o 11º não, o 12º não, isso não deve ser algo que te impeça de crescer.
Você precisa adquirir o conhecimento por você e você precisa tomar decisões por você, que tipo de profissional você deseja ser, e você levar esse conhecimento para outros ambientes organizacionais, se for o caso. A gente ficar à mercê de um único ambiente organizacional e deixar com que esse ambiente organizacional restrinja toda a nossa carreira é uma escolha que vai estar impactando somente a sua carreira. Então, a primeira coisa é você tomar a decisão por você. Eu vou aprender essa metodologia por mim, porque eu quero me tornar esse tipo de profissional, Elis. Um profissional que de fato é diferenciado. E aí sim, eu vou mostrar esse conhecimento para a empresa. Essa aqui não está disposta a me ouvir, essa aqui vai. Em algum momento, alguma vai. Então, a Rosana e a Patrícia conseguiram nas suas 10ª tentativas, mas mesmo que elas não tivessem conseguido, teria outra empresa disposta a ouvir o que elas queriam, o que elas tinham a dizer. Maravilha. Então, os passos para ser mais valorizado. Customização. É o contrário de ser um profissional replicador. É você conseguir, em cima de um método, customizar em cima das reais necessidades daquela empresa. E é aí que você começa a gerar resultado. É como? É entender a posição atual dessa empresa. Então, como que eu vou gerar resultado? Como que eu vou resolver problemas que a empresa tem ou ajudar a empresa a atingir determinadas metas se eu nem sei quais são os problemas que essa empresa tem e nem sei quais são as metas que essa empresa tem? Ou seja, eu não conheço o momento atual dela. Como é que eu quero direcionar ela para um outro lugar se eu não sei de onde a gente está partindo? Então, a primeira coisa é entender a posição atual da empresa. E é aí que um diagnóstico entra. É o momento de você fazer um diagnóstico organizacional, entendendo onde ela se encontra, para poder traçar ações super customizadas para a realidade daquela empresa. E é daí que você tira o mapeamento, então, dos problemas que ela tem, das dores que ela está enfrentando, dos desejos que ela tem, das metas que ela está seguindo. Porque aí você vai começar a ter estratégia. Se eu estou fazendo um planejamento de treinamento e eu estou vendo, por exemplo, que uma das metas da empresa é implantar um software, né, que é automatizar tudo, tirar planilhas ali do uso, para que eu vou propor um treinamento de Excel? Não. Se eu já sei que é uma meta da empresa abolir o Excel, eu vou então pensar em como os meus projetos podem ajudar nisso. Se é uma meta da empresa aumentar o número diminuir o número de inadimplentes, como que através dos meus projetos eu posso contribuir para isso? Vou propor algum treinamento para o time de vendas para a recuperação de inadimplência? Vou propor algum treinamento para o time jurídico para um melhor contrato para diminuir a inadimplência? Não sei, eu vou pensar como que eu posso, através dos meus projetos, ajudar nesse sentido. Porque eu sei para onde a empresa está indo. Além disso, resolver problemas. Se eu sei que a empresa tem um problema de retrabalho muito grande, eu vou propor ações voltadas para aquilo. Se eu sei que a empresa tem um grande problema de desperdício, desperdiça muito papel, desperdiça muito copo plástico. Eu vou, por exemplo, propor uma ação de endomarketing, uma gamificação, que os departamentos eles ganham pontos se o departamento deles economizar papel ou diminuir o consumo de gastos. E no final da gamificação, o time que ganhar ganha um dia de folga. Não precisa nem ganhar dinheiro. Tô dando exemplos aleatórios. Como que através dos seus projetos você pode, então, ajudar a empresa naquilo que de fato ela precisa? Isso é customização. Perfeito? E outro passo que você precisa para se tornar um profissional valorizado é ter um diferencial. Se você faz exatamente as mesmas coisas que todos os outros profissionais estão fazendo, que é o mediano, se você só faz o básico, a média, aquilo que é minimamente esperado, você não tem nenhum tipo de diferencial, você não está se destacando de nenhuma forma. Então vamos refletir aqui.
Quando que é difícil a gente ignorar alguma coisa? Quando que acontece alguma coisa com a gente e é super difícil da gente ignorar, que aquilo passou na nossa frente ou que aquilo aconteceu? Quando algo foge do comum. Se a gente está na nossa rotina e tudo está sendo comum, todo mundo está agindo de uma forma normal, nada se destaca. Tudo passa desapercebido, passa ok. Agora, quando acontece alguma coisa diferente, que foge do comum, aquilo chama a minha atenção. Eu não consigo ignorar aquilo. Então, para que a gente possa se tornar esse profissional diferenciado que vai atrair a atenção da empresa, a gente precisa entregar um resultado fora do comum também. Não dá para fazer a mesma coisa que todo mundo está fazendo. A gente tem que se diferenciar. A gente tem que pensar em como pegar o que tem de mais atual. Como ser esse profissional que é raro no mercado. Como propor coisas para a empresa que normalmente um profissional de RH não veria, porque a maioria dos profissionais de RH ficam presos na sua bolha. Então, para que você realmente tenha um resultado além do esperado, você tem que trazer aplicações de alto nível. E para isso é necessário que você domine uma metodologia de RH que seja assertiva e que seja capaz de te dar esse resultado. Que metodologia é essa, Elis? É a gestão por competências. E por mais que você olhe e fale, ah, Elis, sério? É porque você não conhece o que de fato é a gestão por competências. Não na sua profundidade. Você não sabe fazer mapeamento de competências em cima das atividades do cargo de forma que depois você consiga fazer agrupamento dessas competências em grupos similares, depois você consiga calcular em cima de cálculo que tem método para isso, os graus dos grupos das competências similares. Você não sabe fazer o mapeamento dos indicadores das competências comportamentais. Então, tudo isso faz parte de um processo bem feito da gestão por competências e utilizar essas competências em todos os subsistemas de RH. É saber utilizar as soft skills e as hard skills, que são as competências técnicas e comportamentais, no seu plano de cargos e salários, no seu programa de treinamento, na sua avaliação de desempenho, no seu recrutamento e seleção. É saber fazer isso acontecer. Essa é a metodologia de uma forma que funciona e é a mais atual do mercado. Bom, e é exatamente agora que eu quero mostrar para vocês os resultados da família GPC, para vocês entenderem que o poder que a gestão de pessoas por competências tem. Minha intenção aqui é meramente provar o que eu estou falando. Então, ao invés de eu só ficar falando para vocês e vocês acharem que isso é muito do meu achômetro, eu quero comprovar, trazer provas reais que isso funciona, que isso existe, tá? Então aí, ó, a gente tem, ó, estava aos 4 cantos falando sobre como seu curso é bom, completo, nanana. Estava na área de DP, querendo voltar para RH. Fiz algumas entrevistas e não tinha passado. Na última, eu levei alguns dos materiais do GPC na entrevista e fui aprovada. Ela levou o método, ela explicou o que ela tinha de conhecimento e o que ela ia implantar lá dentro. Eu estou muito feliz e grata por você, vou me dedicar ainda mais. Temos a Cláudia aí, ó. Hoje fiz a minha apresentação da implantação do projeto na empresa, foi aprovadíssimo. Cláudia estava trabalhando dentro de uma empresa, ela apresentou o projeto de implantação e foi aprovado. Estou começando um projeto novo em uma clínica aqui na Bahia. Essa clínica existe há 23 anos. Eu ouvi dos gerentes após a apresentação do projeto que a empresa nunca teve uma profissional que mostrasse o caminho ou um projeto com metodologia. Porque de fato a gente não faz isso, a gente chega lá com ideias aleatórias. Então, tá vendo como a empresa consegue reconhecer quando é algo que de fato tem um método por trás, traz segurança. Ó, que tem mais. Elis, quero te agradecer por todo o conhecimento e suporte, comprei, nananã, e através do ensino consegui fechar o meu primeiro cliente de consultoria. Então, nós temos também consultores conseguindo aqui clientes.
Ontem eu tinha me programado para fazer a apresentação do projeto de implantação para minha gestora, e antes da apresentação começar, recebi a notícia de que tinha sido promovida para analista sênior. A apresentação do projeto de implantação para minha gestora foi recheado de emoção. Ela amou o projeto e aprovou, considerando como o projeto principal aí da área de 2023. Olha só. Oi, Elis, tudo bem? Quero dividir contigo uma conquista minha ou nossa. Acabei de passar em um processo seletivo onde eu apresentei um projeto de gestão de pessoas por competências no processo seletivo. Obrigada por dividir conosco seu conhecimento e tudo mais. Olha só que maravilha. Suiane, deixa eu compartilhar uma coisa com vocês. Eu estava fazendo um serviço de recrutamento e seleção para uma empresa, um contrato pontual. Então, na semana depois do Natal, apresentei o projeto da gestão de pessoas por competências e adivinhem, vou ficar como PJ e fazer a implementação de tudo que o projeto propõe, que é o RH completo. Recebi a notícia da aprovação na segunda-feira, estou muito feliz. Que tem mais. Olha aí eu não enxergo, acho que é Shirley. Passando para compartilhar que apresentei um projeto para uma empresa que trabalho e foi aprovado. Já me olharam como uma profissional diferenciada. Muda na hora o jeito que a empresa te enxerga. Estou muito feliz. Nananã. Olha, Luciana. Confesso que essa metodologia é impossível de olhar para ela e não ver o diferencial. Minha chefe nem deixou eu concluir toda a apresentação. Tem diversos problemas com liderança e retenção de pessoas à empresa. Foquei nesses pontos e no meio da apresentação ela já deu um sim. E disse para colocar tudo em prática, não deixou nem ela terminar. Beijo no coração e a gente se vê. Tchau, tchau!